O cerco do paraíso pelos 7 demônios principais. No princípio, o paraíso resplandecia com luz que não era deste mundo, e nenhuma sombra ousava se formar sob suas árvores eternas. As águas fluíam límpidas, derramando cânticos que entorpeciam a alma, e seus habitantes viviam sob o olhar constante da vontade celestial. Mas houve um tempo em que o firmamento tremeu, e a terra sagrada ouviu o eco do primeiro grito vindo das profundezas. 7 tronos caíram do céu como relâmpagos negros, arrastando consigo antigos príncipes do abismo, deformados pelo orgulho e pela fome. Eles não vieram de uma só vez, mas em fileiras sussurrantes, ocultos nas frestas do tempo, sondando as muralhas de luz. O primeiro a emergir foi Lúcifer, o orgulho encarnado, com asas enegrecidas e olhos que refletiam apenas a sua própria imagem. Ele contemplou os portões do Éden com desprezo e disse: "Se eu não posso reinar aqui, então que ninguém reine." Logo atrás dele veio Mamon, coberto de ouro pútrido, arrastando correntes feitas de moedas e promessas falsas. Mamon tocou o solo do paraíso com os dedos e fez com que uma pequena flor secasse, corrompida pela avareza. Em seguida rastejou Asmodeus, o senhor do desejo desordenado, envolto em véus carmesins que se moviam como serpentes. Onde Asmodeus passava, as árvores frutíferas tremiam, e o vento gemia com vozes de tentação. Beelzebu voou sobre os céus com asas de mosca, vomitando peste e decadência, exalando inveja de cada poro corroído de sua pele. Seus olhos eram crateras esverdeadas, e ele clamava por tomar o trono do próprio arcanjo que lhe havia banido. Leviatã irrompeu das águas do abismo, serpenteando com escamas eternas. Seus olhos eram espelhos do desespero humano. Com ele veio a ira de oceanos famintos, e as criaturas marinhas fugiram para as profundezas, temendo o retorno do dragão antigo. Satan, o acusador, marchou com passos silenciosos, envolto em túnicas feitas de promessas quebradas e orações esquecidas. Seu olhar pesava mais que montanhas, e com uma única palavra, ele fazia anjos tremerem e estrelas se apagarem. Por fim, veio Belfegor, montado em um trono de ferrugem e ossos, carregando o marasmo e a preguiça como coroas de desolação. Sua presença fazia as flores murcharem por tédio, e os rios se arrastavam sem vontade de correr. Os 7 se reuniram diante dos portões do paraíso, onde uma espada flamejante guardava a entrada sagrada desde a expulsão dos primeiros. Lúcifer ergueu sua mão, e os céus escureceram como uma cortina puxada sobre os olhos de Deus. A espada flamejante tremeu por um instante, e pela primeira vez, hesitou em sua dança de fogo. Mammon lançou suas moedas contra os portões, e elas tilintaram como sinos fúnebres, anunciando o juízo. Asmodeus sussurrou tentações ao vento, e mesmo as árvores celestiais estremeceram diante de sua lascívia ancestral. Beelzebu espalhou seu hálito pútrido pelos céus, atraindo moscas que se aglomeravam em nuvens impuras. Leviatã golpeou a terra com sua cauda, rachando o solo ao redor do Éden, fazendo tremer as raízes da árvore da vida. Satã leu os pecados esquecidos da humanidade em voz alta, e cada sílaba pesava como 1000 martelos contra as muralhas divinas. Belfegor se recostou, e o tempo ao seu redor parou por instantes, envolto em um torpor mortal. Os portões começaram a ceder, não por fraqueza da estrutura, mas porque a fé daqueles que o paraíso representava havia esmorecido. Do céu, um exército de querubins marchou com escudos de luz, mas hesitavam diante da presença dos 7. Pois cada demônio trazia consigo o espelho invertido do coração humano, e os anjos sentiam sua força esmorecer. Lúcifer abriu suas asas, e sua beleza ainda ofuscava, mesmo que maculada pela queda. Ele falou aos céus: "Deem-me o trono, ou darei ao paraíso um novo nome, Inferno de Luz." Mas o trono estava vazio. Deus, em seu silêncio eterno, observava sem intervir. Mamon tentou comprar os céus com promessas de glória e ouro eterno, mas o ouro que oferecia se desfez em poeira. Asmodeus invocou visões de prazer tão intensas, que até mesmo os anjos inferiores choraram, cativos do delírio. Beelzebu invocou legiões de pragas que dançavam no vento, enfeitando o paraíso com pestes como coroas profanas. Leviatã gritou, e seu rugido quebrou o silêncio entre as dimensões, acordando horrores esquecidos sob o trono divino.
Satan caminhou até o centro do paraíso e sussurrou no ouvido da terra. Lembra-te de Caim. Lembra-te do sangue. Belfegor não moveu um dedo, e ainda assim, o céu escureceu mais, como se cansado da batalha. Os anjos se agruparam em oração, formando muralhas de cânticos para tentar conter o avanço dos sete. Mas suas vozes soavam distantes, abafadas pelas palavras envenenadas dos demônios ancestrais. A árvore do conhecimento começou a verter seiva negra, e seus frutos caíam maduros e corrompidos. Os animais celestiais se recolheram em silêncio, escondendo-se nas sombras, onde antes só havia luz. Um eclipse eterno cobriu o firmamento, como se o próprio sol tivesse virado o rosto. E naquele momento, os portões do Éden se abriram, não por força, mas por decisão. A humanidade, esquecida de sua origem, já não era digna de manter fechado o paraíso. Os sete adentraram o jardim, mas não o destruíram. Eles o tocaram, e ele se deformou. A grama dourada se transformou em espinhos, as águas límpidas tornaram-se sangue, e o canto dos pássaros virou lamento. Lúcifer sentou-se à sombra da árvore da vida e chorou. Não de arrependimento, mas de triunfo. Mamon construiu altares de moedas onde antes havia pureza, e os encheu com pactos assinados em carne. Asmodeus dançou entre os ramos da árvore do conhecimento, espalhando luxúria como perfume venenoso. Beelzebu preencheu os céus com moscas flamejantes que cantavam hinos de podridão. Leviatã nadou nas fontes sagradas, e as corrompeu com sal e veneno, criando mares de pranto. Satã tomou para si o altar central do paraíso e sussurrou leis invertidas ao vento, para que todo ser vivente as seguisse. Belfegor adormeceu sob as raízes das árvores e, em seu sono, amaldiçoou a terra com a estagnação eterna. O paraíso agora era espelho do mundo, um reflexo distorcido da criação original. E Deus, em seu trono além do tempo, fechou os olhos por um instante. E esse instante tornou-se milênios. Enquanto isso, os sete reinaram sobre os escombros da perfeição, alimentando-se do medo, da dúvida e do silêncio. Mas mesmo em meio às trevas do Éden profanado, uma única flor branca resistia, escondida sob uma rocha esquecida. Os sete a ignoraram, pois não viam valor no que não podiam corromper. E essa flor, um fragmento da pureza original, esperava. Esperava que um novo tempo surgisse. Um tempo onde um único sopro de fé bastasse para reacender a luz. Mas até lá, o paraíso permanecia sitiado, e os sete demônios principais reinavam soberanos. Pois o que é o Éden, senão a promessa eterna de um lar que os corações esqueceram como encontrar? E o cerco continua.